Shalom, shalom! Hoje Shemot capítulo 11. E Shemot capítulo 11, a gente vai dar uma focada na meia-noite, né, no meio da noite. Porque é o momento exato em que Israel se torna livre do Egito. Na verdade, é o momento em que Israel se diferencia do Egito. Porque até as 9 pragas, Israel ainda tinha algumas semelhanças com os egípcios. Mas agora, a 10ª praga, que dividiria a história de Israel à meia-noite, faria toda a diferença. Israel se tornou realmente uma nação e uma nação livre a partir do meio da noite, da metade da noite. Na primeira metade da noite dessa data, Israel e os egípcios ainda continuavam meio que no mesmo nível. Mas depois da praga dos primogênitos, do acontecimento em si, Israel então se diferencia. É um milésimo de segundo na história do povo de Israel que faz toda a diferença. E assim também é na nossa vida. A nossa vida, de uma hora para outra, do dia para a noite, da noite para a noite, do dia para o dia, de tal segundo para tal segundo, muda tudo. Vivemos no tempo presente, mas o passado e o futuro nunca deixarão de fazer parte do presente. Então a nossa Parashat de hoje, Shemot, capítulo 11, ela vai ficar bem focada, né? Ela vai ficar bem. Né? O importante é isso, o importante é ficar bem. Né? Então, Hakadosh Baruch Hu, o Criador, ele dividiu a noite em 2 partes nessa data. Uma Kahatzot Halayla. Na primeira metade da noite, os filhos primogênitos dos egípcios estavam vivos e os filhos de Israel ainda eram escravos. Então, na primeira metade da noite dessa data, os filhos primogênitos do Egito ainda estavam vivos e os filhos de Israel, todos, ainda eram escravos. Na primeira metade da noite. Agora, na segunda metade da noite, os filhos de Israel estavam vivos e não eram mais escravos, e os primogênitos do Egito estavam mortos. Aqui tem uma grande diferenciação. Aqueles que cumpriram os mandamentos estão vivos, e aqueles que não cumpriram os mandamentos estão mortos. Agora, como que algo pode ocorrer no momento em que a noite se divide ao meio? Uma Kahatzot Halayla. Como que algo pode ocorrer no momento em que a meia-noite se divide ao meio? Por que o Criador escolheu dessa forma? Porque não podia ser no começo da noite, talvez, né? Ou no final da noite, depois que todo mundo começasse a acordar bem cedinho. Por que ele resolveu numa Kahatzot Halayla, na metade da noite? Não se trata de uma questão de tempo. O que está em jogo aqui, né, o que a gente está focado em entender aqui, não é a questão do tempo em si. É óbvio que o tempo aqui está sendo usado. Mas
das situações que estavam dentro daqueles tempos. O que está em jogo aqui são as situações que estavam dentro daqueles tempos. A primeira parte da noite, a primeira metade da noite e a segunda metade da noite. Era o que estava dentro daquilo é que é importante. Então, não se trata de questão de tempo, mas das situações que estavam dentro daqueles tempos e da situação que Elohim desejava que existisse dentro do tempo. Qual era a situação? Israel livre da escravidão. Até aqui, todas as tentativas de Faraó para liberar Israel de forma legal haviam fracassado. Todas as tentativas de Moshe e de Aarão tinham fracassado, porque o coração de Faraó continuava duro ou endurecido pela própria vaidade, porque ele era um deus e etc. Né? Então, e esse Elohim que eu não conheço, não sei nem o nome. Então o Faraó sempre achava que a deidade dele, dos seus sacerdotes, dos seus feiticeiros, dos poderes do Egito, se sobressairiam sobre aquilo que Moshe estava falando a ele. Só que não. À meia-noite do 15º dia do primeiro mês, aproximadamente no ano 2448, Israel é libertado e começa a sua saída para o deserto. À meia-noite, na festa de Pêssar, no Seder realizado, a cada ano, na véspera do 15º dia do primeiro mês, à meia-noite, é o prazo final para comer matzá, ervas amargas, e para comer carne da oferta de cordeiro. Então hoje nós celebramos a festa de Pêssar, ou Pessar. A gente realiza o Seder de Pêssar, né, que é o primeiro dia da festa do pão sem fermento, que é realizado nas vésperas do 15º dia, ou seja, começa no 14º dia. Do primeiro mês à meia-noite, e meia-noite é o prazo final, na metade da noite é o prazo final para a gente comer matzá, ervas amargas, e para comer a carne da oferta de Pêssar. Então o que nós fazemos em nossas festas? Em nossa festa de Pêssar? Nós preparamos o Seder de Pêssar, né, todas as etapas, as ervas amargas, a matzá, que é o pão sem fermento, o cordeiro. E quando vai se aproximando de meia-noite, quando o cordeiro já está assado, nós comemos o cordeiro, nós comemos ervas amargas, nós comemos matzá, nós tomamos suco de uva ou vinho, para poder celebrar esse acontecimento. É a primeira festa do ano religioso do povo de Israel. A divisão da noite em duas partes inaugura uma nova etapa para Israel. Além de um status maior daquele do tempo em que entraram no Egito, agora não eram mais 70 famílias. Agora é uma multidão de nações divididos entre as 12 tribos. E junto com Israel saiu pessoas de várias nações, de vários povos, inclusive egípcios. A décima praga tinha uma diferença em relação às outras 9 pragas, né? E na paraxá passada nós estudamos um pouco sobre cada uma das pragas. As primeiras 9 pragas trazia graus de consciência nos egípcios a respeito de Elohim de Israel contra as deidades egípcias. Era uma apresentação do Criador para o povo egípcio. Os israelitas, até um certo grau, eles já conheciam o Elohim dos seus patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó. Às vezes não tão bem, né, como Moshe, como Aarão, como Miriam, mas o povo de Israel tinha essa noção, eles tinham esse conhecimento. Os egípcios, não.
Então, as primeiras 9 pragas traziam um grau de consciência aos egípcios a respeito do Elohim de Israel. Então, como que os estrangeiros não cumpridores de Torá, sem aliança com o Eterno, conhecem o Eterno? Através das pragas. Porque as outras nações, quando elas são muito abençoadas e começam a acontecer coisas muito boas, eles prosperam, eles vencem guerras e etc., eles começam a aplicar, né, todos esses benefícios, essas bênçãos, a algum tipo de deidade. Eles criam algum ídolo e eles dizem que aquela bênção veio daquele ídolo. Então, como que Elohim se apresenta para os ímpios? Através de pragas, como está acontecendo aqui aos egípcios. Então, as 9 pragas, elas trazem esse conceito. Vejamos. Então disse Elohim, com isto sabereis que eu sou Elohim, e eis que ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Com isso sabereis que eu sou Elohim. Depois fala, se vocês não deixarem o meu povo ir, enviarei enxames de animais selvagens contra vocês, para que vocês saibam que eu sou teu Elohim. Novamente, mais uma vez estou enviando todas as minhas pragas para que vocês saibam que não há ninguém como eu na terra. Então, ele vai dando esses avisos. Só que os egípcios eles ignoravam isso. Eles ignoravam completamente isso, né? Então, como que nós lembramos disso hoje? Na festa de Pêssar. E agora Israel não é mais 70 famílias. Né? Vamos lembrar das 70 nações. Agora é uma multidão de nações. E a 10ª praga, ela tinha uma diferença em relação às outras 9 pragas. As primeiras 9 pragas traziam graus de consciência aos egípcios. Era Elohim se apresentando para os egípcios através de pragas. E aqui nós temos alguns exemplos disso. Vocês saberão que eu sou Yah. Se vocês deixarem o meu povo, vocês saberão que eu sou Yah. Para que vocês saibam que não há ninguém como eu na terra. E as pragas são um cartão de visita do Criador aos idólatras. Como que os idólatras acabam conhecendo? Através de pragas. Mas a 10ª praga, ela foi mais que uma apresentação. Ela veio para punir e destruir o Egito e libertar Israel. Ela não veio só com o objetivo, né, de que o Egito soubesse que tem Elohim, que ele existe, que ele é, e ele é um só. A 10ª praga não tem esse objetivo. É um objetivo completamente diferente das outras pragas. Então é claro que existe diferença entre as primeiras 9 pragas e as pragas dos primogênitos. As primeiras 9 pragas praticamente ameaçavam os egípcios. E os israelitas eram imunes a elas na prática. Praticamente as primeiras 9 pragas não pegavam nos israelitas. Então, por exemplo, na praga do sangue, por exemplo, se um israelita e um egípcio bebessem no mesmo copo, os dois estavam usando o mesmo copo. O israelita bebia água enquanto o egípcio bebia sangue. Na praga da escuridão, um israelita podia entrar na casa de um egípcio em plena luz do dia, enquanto para o egípcio o mundo estava em trevas completas. Então, durante as 9 pragas, praticamente em todas essas 9 pragas, o que acontecia com um egípcio não acontecia com um israelita. Então tinha uma diferenciação, mas a 10ª praga não tinha essa diferenciação, né? Mas a praga do primogênito poderia vitimar tanto israelitas como os egípcios. Nesse caso, Elohim cria mandamentos para separar
Israel dos primogênitos egípcios. Então, a 10ª praga, ela podia separar os israelitas dos egípcios. Podia. Ela não separava sozinha. A praga, ela só pegava nos primogênitos do Egito. Ela também pegava nos primogênitos de Israel. Ela não fazia diferenciação. Mas se Israel cumprisse as ordens elohímicas, agora aqui tem um se. Né? Se vocês cumprirem o que eu vou ordenar vocês a fazerem, eles seriam redimidos da praga. Caso não obedecessem as ordenanças, eles seriam mortos. Eles seriam como os egípcios. Então o que separava Israel dos egípcios? Era se Israel obedecesse os mandamentos elohímicos. Então a praga não atingiria os seus filhos primogênitos e nem dos animais. Mas se Israel não cumprisse esses mandamentos, as ordenanças de Pêssar, então até os filhos dos israelitas morreriam. Seriam como os egípcios. Os israelitas, eles foram ordenados a realizar o corban de Pêssar a Elohim. Eles tinham que abater um cordeiro ou cabra, passar seu sangue nos umbrais da porta e na verga de suas casas, comer sua carne naquela noite com matizá e ervas amargas. Eles tinham que fazer isso aqui. Eles tinham que fazer isso aqui. Isso diferenciaria os israelitas dos egípcios. E a festa de Pêssar, então, ela se tornou uma ordenança, um memorial, onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do mundo, cultura ou tempo, a gente celebrar Pêssar. Virou um memorial para todos nós. Naquela noite, eles também se circuncidaram. Foi por causa da obediência às mitzvot que os primogênitos israelitas se livraram da praga. Aprendemos da dureza de coração dos israelitas, que eram muito duros, né? No Egito eles eram um povo meritório na fé. Então, isso aqui é algo bastante curioso. Eles não eram nenhum santinho. Os israelitas não eram um povinho bonzinho, um povinho santinho, um povinho que de certa maneira entristecia o coração do Pai. O fato de uma pessoa saber ou acreditar na existência do Criador, dela ter uma fé no Criador, não significa redenção para essa pessoa. Porque eles, os israelitas, eles tinham fé em Elohim, mas eles eram deficientes no comportamento. O que adianta ter fé e não ter obras baseadas na fé? E quais são essas obras? O cumprimento dos mandamentos do Eterno. É assim que separa o israelita do egípcio. Ah, eu tenho fé, mas eu não quero cumprir mandamento. Egípcio. Ah, eu tenho fé, mas eu não quero sacrificar o cordeiro. O filho primogênito vai morrer junto com os filhos dos egípcios. Então muita gente tem fé, mas tem um comportamento baseado em crenças, em dogmas, em tradições, em folclore, em mitos, em amuletos e por aí vai. Ah, se eu fizer tal rito, eu estou no céu. Não. Tem pessoas que querem ser mais religiosas que o próprio Criador. Então, tem fé? Baruch Hashem. Mas qual é o seu comportamento? Qual é o seu alahá? É um alahá na Torá, baseado na Torá? Cumpre Torá? Cumpre a vontade elohímica? Ou você segue o costume dos outros povos, do Egito, da Babilônia, da Grécia, de Roma, dos tempos modernos, da moda de hoje? Egípcio. Por um lado, sua fé em Elohim e a promessa de redenção nunca foram dúvidas para os israelitas.
Mesmo nos momentos mais difíceis, eles tinham esperança, mas eles cediam às práticas pagãs dos egípcios, eles se adaptavam, eles se sincretizavam, eles se misturavam, eles se adentravam às modas e práticas pagãs dos egípcios. Porque no mundo pagão, a moralidade, a psicologia, a moda, os costumes, os hábitos, as tendências, tudo isso sempre vai ter algum rabo preso em algum tipo de ídolo. Sempre vai ter. Então, se você pegar, por exemplo, a festa de Páscoa cristã, é o ovinho, é um ovo e tem o coelho, está ligado a alguma idolatria de algum povo. Então, qualquer coisa que você pegar do modismo humano vai ter alguma ligação, algum vínculo com o paganismo, com a idolatria, com a feitiçaria, com a rebeldia. Concluímos que as primeiras 9 pragas tinham como objetivo fazer Elohim conhecido e desmerecer a idolatria egípcia. As primeiras 9 pragas, elas tinham como objetivo fazer Elohim conhecido e desmerecer, derrubar a idolatria egípcia. Para que vocês saibam que eu sou seu Elohim. Nesse ponto, Israel tinha a consciência, os israelitas tinham a consciência e sabia diferenciar Elohim dos ídolos egípcios. Mesmo assim, eles seguiam as modas que os deuses egípcios, de uma forma indireta ou direta, influenciavam naquela sociedade. Porque o moralismo de uma sociedade está muito ligado aos costumes, à filosofia de vida, à moda, à alimentação. Mas lá atrás, na camada mais profunda de uma moda, de um hábito, de um costume, tem alguma coisa de idolatria, tem algo de feitiçaria. E os israelitas sabiam diferenciar isso, sim. A 10ª praga, ela veio para punir e destruir os egípcios por seus pecados e idolatria. Para salvar Israel, vamos ler isso aqui direitinho. A 10ª praga veio para punir e destruir os egípcios de seus pecados e idolatria, para salvar Israel. Mas era preciso expor de fato a verdade. Será que os israelitas eram realmente diferentes dos egípcios? Será que a mentalidade dos israelitas não estavam tão influenciadas e tão mergulhadas na cultura egípcia que algumas coisas eles confundiam? Eles faziam confusão em relação à fé que eles tinham no Criador e eles não conseguiam se livrar daquela idolatria? Será que Israel não estava adorando sem participar dos ritos e religiões daquele outro povo? Através de moda, costumes, hábitos? Será que a idolatria não estava nos hábitos e costumes diários? Coisas simples do dia a dia? A 10ª praga, ela serviria para diferenciar entre egípcios e israelitas. Diferenciar de que maneira? Automática, igual foram nas outras 9 pragas? Não. Ela somente diferenciaria os egípcios dos israelitas caso os israelitas cumprissem o mandamento. Eles tinham que fazer algo de dentro para fora. Não foi como as outras 9 pragas. Que a própria praga, ela separava quem era israelita e quem era egípcio. Mas a 10ª praga, não. Elohim passou por cima da casa dos israelitas e da casa dos egípcios do mesmo jeito, da mesma forma. Por isso, nós temos o nome da festa de Pêssah, que significa passagem. Se algum israelita não obedecesse o mandamento, praticando o hábito, o costume dos egípcios de não comer carne de cordeiro, porque o cordeiro para eles era
era praticamente um ídolo, eles a adoravam, né? Então não podia comer, não podia matar. O costume dos egípcios de não comer carne de cordeiro naquela data, ainda mais naquela data. Então os filhos desses israelitas também morreriam. Eles seriam, a praga pegariam eles conforme pegou os egípcios. Então, para poder diferenciar, eles tinham que cumprir o mandamento eloímico. Se eles não cumprissem esse mandamento de fazer o peça, fazer o matizar, as ervas amargas, os filhos deles também morreriam. Por essa razão, Elohim marcou os israelitas com a prática das mitzvot de Pessah. Então, como que eles ficaram marcados? Para que a morte, a passagem da morte, não matassem os primogênitos de Israel. Elohim marcou os israelitas com a prática das mitzvot de Pessah, dos mandamentos de Pessah. Esse era o sinal. A hora que Elohim passava por cima, ele via aquela família praticando as mitzvot de Pessah, então o primogênito, tanto humano como animal, não morriam. E isso era para distingui-los dos seus vizinhos egípcios. Então, temos a primeira parte da noite, onde, por enquanto, tudo estava normatizado entre Israel e o Egito. Ou seja, tanto os filhos primogênitos do Egito como de Israel estavam no mesmo nível, na primeira parte da noite. E temos a segunda parte da noite, a morte dos filhos primogênitos de todos aqueles que não fizeram Corban Pessah, independente de ser ou não israelita, ou egípcio. Elohim queria diferenciar. Aliás, Elohim queria a diferença entre estes e aqueles. E ao cumprir as mitzvot de Pessah, Israel se tornou diferente dos egípcios em relação à 10ª praga. Baruch Hashem. Então, esse aqui é o a nossa Parashat, né, de Shemot, capítulo 11. E provavelmente durante a semana poderemos comentar e estudar um pouco mais, né? Tem muito assunto aqui para a gente estudar. Mas a nossa Parashat, ela se encerra por aqui. E em nossos grupos no Telegram, nós poderemos continuar com esses estudos. Um ótimo final de Shabbat para todos. Uma Shavuot Tov. E até o próximo Shabbat, com encontro presencial na comunidade, de Shemot, capítulo 12. Shalom, shalom, Toda Rabá.